Eu estava visitando meus pais nas férias de primavera e essa foi minha primeira experiência com o Airbnb, já que o destino era uma cidade pequena e os preços eram acessíveis. Depois de viajar por 2 dias, cheguei ao cair da noite. Quando parei o carro e comecei a descarregar minhas coisas, olhei ao redor do bairro. Tudo parecia estranhamente calmo. Era muito escuro, sem movimento nas ruas, sem iluminação pública e ninguém à vista. Apenas a casa do Airbnb tinha luzes acesas. Não era muito tarde, mas as outras residências estavam apagadas, com apenas 1 ou 2 exceções. Talvez as coisas funcionassem diferente por lá. Eu realmente não tinha certeza. Entrei na casa e arrumei minhas coisas. Não planejava fazer nada naquela noite. Só queria relaxar depois da jornada e me adaptar ao novo ambiente. Comi alguns petiscos e comecei a assistir a um filme no quarto. Horas depois, já devia ser entre 9 e 10 da noite, ouvi um barulho vindo de fora. Pausei o filme e fiquei em silêncio, ouvindo atentamente, e logo em seguida ouvi novamente. Alguém estava batendo na porta de entrada. Chequei o celular para ver se havia perdido alguma ligação do anfitrião, mas não havia nada. Fui até a porta enquanto continuavam a bater, parecendo realmente precisar de algo, e não apenas um vendedor ou algo do tipo. Ao abrir, vi um homem de uns 30 anos, com um gorro preto e uma camisa xadrez vermelha e desbotada. Ele parecia confuso ao me ver. Cumprimentei. Ele sorriu sem graça e logo ficou sério novamente. Murmurou algo inaudível enquanto se afastava. Fiquei parado, sem acreditar, observando-o caminhar até a rua. Tranquei a porta e fiquei pensando no que tinha acontecido. A forma insistente como ele bateu na porta, só para não dizer nada e ir embora, era muito estranha. Talvez ele tivesse se enganado de casa e estivesse muito constrangido para admitir. Voltei ao quarto e o restante da noite foi tranquilo. Na manhã seguinte, acordei cedo para visitar meus pais e só retornei ao aluguel às 6 da tarde, bastante exausto. Passei o resto da noite assistindo TV no quarto e relaxando. Por volta das 9, ouvi novamente a mesma batida na porta. Desta vez, estava mais preocupado do que confuso. Novamente, sem notificações no celular. Aproximei-me cautelosamente da porta, espiando pelo olho mágico. Era o mesmo homem, com o mesmo gorro e camisa. Dessa vez, abri apenas uma fresta da porta e perguntei o que ele queria. Ele reagiu quase da mesma forma que antes, só que mais teatralmente, como se realmente não esperasse me ver outra vez. "Está tudo bem? Você estava procurando alguém?" perguntei. Ele me olhou com uma expressão vazia e séria. "Não", respondeu ele monotonamente e se afastou mais uma vez. Não fazia ideia do que ele procurava ou quem ele pensava que morava ali, mas a situação estava se tornando assustadora. Voltei ao quarto, deixando a porta do corredor aberta para escutar melhor. Tudo aquilo era muito estranho e me deixava desconfortável. Passaram-se algumas horas, já era bem tarde. Então desliguei tudo e fui dormir. Quando acordei, estava tudo escuro e silencioso no quarto. Ainda era noite. Não sabia ao certo por que tinha despertado, mas me sentei na cama e comecei a escutar ruídos do lado de fora, talvez um murmúrio. De repente, ouvi uma batida forte e áspera na porta da frente. Levantei e me dirigi ao corredor, onde os golpes vigorosos ecoavam pela casa enquanto eu avançava silenciosamente. Notei um vulto se movendo do outro lado de uma janela no corredor. Ao chegar ao final, espiando pela porta, vi aquele mesmo homem de antes, e mais atrás, na escuridão, havia outra pessoa. Eles pareciam estar se escondendo à espera de algo. Senti uma onda de adrenalina e meu corpo gelar. Voltei para pegar meu celular, mas ao passar pela janela dos fundos, vi outro homem me observando. Entrei em pânico e corri de volta ao quarto. Escutei diversos passos correndo ao redor da casa. Não era apenas uma pessoa, mas sim várias. Enquanto ligava para a polícia, ouvi alguém mexendo nas janelas e portas, tentando abri-las. Foram minutos intermináveis de terror,
escutando esses homens ao redor da casa tentando invadir, até que as sirenes da polícia começaram a soar ao longe. Os homens desapareceram rapidamente. Como era um Airbnb, a polícia entrou em contato com o anfitrião, que parecia mais irritado que preocupado, algo que achei estranho dada a gravidade da situação que eu acabara de enfrentar em sua propriedade. Em resumo, nunca chegaram a uma conclusão sobre o ocorrido. Com o passar dos anos, minha melhor teoria é que talvez alguém que conhecesse os invasores já tivesse se hospedado no Airbnb. Eles provavelmente pensaram que essa pessoa ainda morava lá, e ao me verem, ficaram confusos. Talvez estivessem irritados com o antigo hóspede, ou quisessem apenas conversar com ele, pensando que eu o estava escondendo. Ou talvez fossem apenas pessoas perturbadas. O anfitrião também era um tanto quanto peculiar. Não me surpreenderia se tivesse algum problema com aquele grupo e eles descobrissem que o imóvel estava em seu nome. As verdadeiras intenções desses homens provavelmente nunca serão conhecidas. Quero compartilhar um episódio que vivi, que apesar de não envolver espíritos, foi o mais assustador que já passei. Ainda sonho com isso, e decidi contar porque me mudei do México para outro país na América Latina por causa do trabalho. Ocorreu em 2014. Eu tinha 23 anos quando meu tio me ofereceu um trabalho como recepcionista em um motel à beira da estrada. Ele era proprietário junto com outros 2 sócios e precisava de alguém porque o recepcionista anterior tinha saído. Ele pensou em mim já que eu não estava estudando e buscava um trabalho para juntar dinheiro para a faculdade. Aceitei sem hesitar. O motel ficava a uns 40 minutos da minha cidade. Eu usava o carro do meu pai, então o transporte não era problema. Meu horário era à noite, geralmente bem calmo. Poucas pessoas apareciam para alugar um quarto. Na maioria eram casais que ficavam algumas horas e iam embora. Raramente passavam a noite. Já trabalhava lá quase um mês quando algo terrível ocorreu, fazendo-me considerar a demissão. Era uma noite comum durante a semana, então o movimento era mínimo. Estava só eu e o zelador que logo iria embora. Eram quase 1h da manhã e só havia um quarto ocupado por um casal que reservou por 3 horas, e o tempo deles estava acabando. Eu já estava me habituando a ficar sozinho. Costumava usar fones de ouvido e assistir séries para distrair e fazer o tempo passar mais rápido. Até então, nada ruim tinha acontecido em meu turno. De repente, o homem que alugou o quarto apareceu para devolver a chave, pois estava de saída com sua parceira. Peguei a chave e lhe desejei uma boa noite, como fazia com todos os hóspedes. Ele deixou a recepção e eu não o vi mais. Voltei aos meus fones e continuei assistindo minha série no celular. Cerca de 30 minutos depois, um outro homem entrou na recepção. Era um sujeito alto, corpulento, com um bigode e uma barba longa, e estava visivelmente suado, como se tivesse corrido até ali. Confesso que desde que ele entrou, uma inquietação me tomou, mas ainda não entendia o motivo. O sujeito entrou e ficou parado atrás da porta, sem se mover em direção ao balcão ou falar, apenas me encarava. Boa noite, senhor. Precisa de um quarto? Tentei perguntar com naturalidade, mas ele não respondeu. Apenas continuava me observando e lentamente se aproximava. Antes de chegar perto, parou novamente e ficou imóvel, sem reação. Agora que ele estava mais perto, consegui observá-lo melhor. A primeira coisa que notei foi que ele mantinha ambas as mãos nos bolsos de sua calça jeans, que estava visivelmente apertada e com o zíper aberto, mostrando que não conseguia fechá-la. Mas isso não foi o que mais me chamou a atenção. Observando melhor a camisa que ele vestia, percebi que era idêntica à do senhor que tinha saído há cerca de 30 minutos. Era a mesma camisa. O homem estava descalço, e então percebi que ele estava com as roupas do homem que tinha acabado de sair do motel.
Um medo intenso tomou conta de mim. Algo terrível tinha acontecido com aquele homem, já que suas roupas estavam sendo usadas por outro, e eu senti que estava em risco iminente, mas não sabia como agir. O homem continuava ali parado, sem fazer nada, apenas me encarando com um olhar gélido e diria ameaçador. Foi quando o telefone tocou. Um alívio imenso me invadiu, pois poderia ser uma chance de pedir socorro. Atendi e era a voz do meu tio perguntando se eu estava bem. Perguntei o motivo da preocupação e ele explicou que seu sócio tinha ligado para avisar que um fugitivo do hospital psiquiátrico próximo havia escapado e estava sendo procurado. Meu tio estava alarmado e queria saber se algum homem com um uniforme azul, o uniforme do hospital, tinha aparecido por lá. Eu apenas confirmei com um sim. Meu tio entendeu rapidamente o perigo que eu corria. Perguntou se o homem ainda estava comigo e eu confirmei que sim. Ele instruiu-me para permanecer calmo, avisando que já estava chamando a emergência e pediu para que eu mantivesse a linha aberta. A vontade de chorar era imensa e tudo o que eu queria era fugir, mas sabia que qualquer ação precipitada poderia provocar o homem perigoso à minha frente, colocando-me em risco de ser agredido. De alguma forma, consegui me manter sentado atrás do balcão, enquanto ele continuava parado, encarando-me com seriedade. Meu tio seguia o telefone e estava a caminho do motel. Tentei manter um sorriso para o homem, que subitamente começou a rir de forma descontrolada e histérica, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ria. Era uma cena assustadora, difícil de expressar o terror que senti. Ele então tirou as mãos dos bolsos, revelando as cobertas de sangue seco, e começou a limpar as lágrimas com as mãos sujas. Em seguida, iniciou uma dança macabra. O terror que senti foi tão intenso que me deixou mudo e petrificado. Não ousei mover-me, temendo que qualquer ação minha pudesse instigar uma reação violenta dele. Ele continuou dançando de maneira estranha, brincando com uma faca que havia retirado do bolso de trás, enquanto ria incessantemente. Era como uma cena tirada de um filme de terror. Até que avistei ao longe as luzes dos carros da polícia, chegando silenciosamente. Uma visão que trouxe alívio, mas também o medo de ser notado pelo homem. Felizmente, ele não percebeu a aproximação da polícia. De repente, 4 policiais entraram, direcionando suas armas para ele. O homem tentou atacar um dos oficiais com a faca, ferindo-o levemente na mão. Os outros policiais rapidamente o dominaram, algemaram-no e o levaram embora. Libertei-me do medo e comecei a chorar, sendo escoltado para fora por outro policial. Ao sair, deparei-me com os corpos do casal que tinha alugado um quarto horas antes, mortos no chão, uma visão que ainda me assombra. Jamais teria saído se soubesse que encontraria aquela cena terrível. Pedi demissão imediatamente, a notícia se espalhou e o motel entrou em declínio até fechar. Tive que fazer terapia para lidar com as marcas deixadas por essa experiência e hoje estou aqui, vivo para contar minha história e lembrar a todos que o mal existe no mundo e ninguém está totalmente seguro. Cuidem-se e obrigado por escutar meu relato. Isso ocorreu comigo e meu pai. Ele trabalha na sua caminhonete fazendo entregas, geralmente de frutas e legumes, e eu frequentemente o acompanhava. Uma vez, precisamos viajar bem cedo, pois o destino era distante. A viagem ia tranquila. Eu batia papo com meu pai sobre meninas, afinal estava na adolescência, e ele cantava uma música do rádio. Porém, a paz acabou quando um cheiro forte e horrível tomou o carro. Falei para pegar frutas novas, meu pai disse, fazendo uma cara feia. Surpreso, afirmei que tinha pego frutas boas. Mal terminei de falar, algo bateu com força na traseira da caminhonete. Meu pai segurou o volante firme, tentando controlar o veículo.
Conseguiu estabilizar e, muito nervoso, parou no acostamento para ver o que tinha acontecido. Com receio, saí com ele para olhar. Na traseira, vimos um amasso grande e estranho, como se algo tivesse batido de braços abertos. Um frio subiu pela minha espinha quando, de repente, ouvimos um grito terrível que cortou a noite. Não era um som de humano ou animal conhecido. O que emitiu aquilo devia ser enorme. Sem pensar, voltamos correndo para a caminhonete. Meu pai deu a partida e acelerou. Logo sentimos algo pesado sobre a traseira, como se uma criatura gigante tivesse pulado em cima. O carro afundou um pouco. Começamos a ouvir toques na janela traseira, como se alguém quisesse chamar a atenção. Não olhe para trás, filho, por nada nesse mundo, meu pai falou, com um medo na voz que eu nunca tinha ouvido. Segurei no assento, o coração disparado. Mas de repente o peso sumiu. Movido pela curiosidade, olhei no retrovisor. Vi uma figura humanoide nos seguindo. Era tão alta que, mesmo eu tendo quase 2 metros, ela era muito mais. Assustado, contei ao meu pai, que ficou pálido e começou a rezar alto. Eu fiz o mesmo. Rezamos até que a figura sumiu. Quando olhei de novo, já tinha desaparecido. Eram 5 da manhã. Logo depois, paramos num posto onde um amigo do meu pai trabalhava. Contamos o que aconteceu e, em vez de duvidar, ele riu e disse: "Não se assustem, isso é comum." "Como assim?" perguntou meu pai. "O que viram é um espectro que assusta motoristas, fazendo-os perder o controle ou sofrendo acidentes. Mas vocês tiveram sorte." O amigo do meu pai sempre acreditou no sobrenatural e dizia que não ter medo era o segredo. Mais tarde, depois de fazer as entregas, voltamos e contamos tudo para minha mãe. Ela pediu para pararmos de falar sobre isso, o que de certa forma me tranquilizou. Embora soubesse que ela acredita no sobrenatural, ela prefere não discutir essas coisas. Com o passar do tempo, meu pai contou a história para seus amigos e parentes, e alguns, principalmente os que também são caminhoneiros, relataram vivências parecidas. Hoje, meu pai e eu conseguimos rir do que aconteceu e agradecemos pela sorte que tivemos. Ainda faço viagens com ele, mas agora só viajamos durante o dia. Porém, sempre que passamos por um lugar deserto, sinto como se algo estivesse nos vigiando na escuridão. Quero contar um acontecimento paranormal que vivi e já aviso que, se você tem medo de bonecas antigas, talvez essa história não seja para você. Eu estava viajando para visitar minha namorada, que tinha se mudado para estudar. Era de madrugada e eu estava muito cansado para continuar dirigindo, então parei em um motel para descansar um pouco. Cheguei e a recepção estava trancada, mas com luzes acesas. Toquei a porta várias vezes, mas ninguém atendia. Já estava quase indo embora quando uma senhora de roupão apareceu. Ela me pediu para esperar enquanto procurava a chave. Eu disse que não tinha problema e esperei. Enquanto isso, achei estranho ela estar ali sozinha, porque me parecia perigoso. Por fim, ela me atendeu, pediu desculpas pela demora e explicou que estava dormindo. Ela contou que o motel era um negócio de família e que ela cuidava dele sozinha desde que seu marido faleceu. Disse que preferia trabalhar sozinha a ter que lidar com funcionários desonestos. E ainda comentou que se sentia protegida por forças superiores. Eu só disse que era bom ela não ter medo e peguei a chave do meu quarto. O quarto era simples, mas limpo. O que me assustou de verdade foram as muitas bonecas de porcelana espalhadas pelo lugar. Algumas estavam na cama, outras em prateleiras e algumas no sofá. Mesmo achando elas sinistras, tentei ignorar e fui tentar dormir com meus fones de ouvido. Ainda estava acordado quando ouvi um barulho. Tirei os fones e vi que uma das bonecas tinha caído do sofá. Aquilo era estranho porque o sofá era grande e a boneca estava bem apoiada. Cobri meu rosto com o cobertor e tentei dormir, mas estava um pouco assustado. Então, ouvi outro barulho. Outra boneca tinha caído da prateleira.
Dessa vez, tirei o cobertor e liguei a lanterna de novo. Vi a boneca caída, mas ela estava inteira, mesmo tendo caído de uma altura grande. Essas bonecas são frágeis, mas ela não tinha nenhum arranhão. Resolvi levantar e acender a luz. Mas quando olhei para a primeira boneca, que tinha caído do sofá, ela estava sentada no chão, olhando para onde eu estava deitado. Isso me assustou demais. Lembrei que ela tinha caído de bruços. Como ela podia estar sentada, olhando para a cama? Não fazia sentido. Peguei minhas coisas e fui embora na hora. Quando estava indo para o carro, vi a senhora da recepção parada atrás da porta, me olhando com um sorriso muito largo. Acelerei o passo até o carro e fui embora. Não sei que tipo de acordo aquela senhora tinha com forças obscuras e se essas forças estavam nas bonecas. Não quis ficar para descobrir e nunca mais me hospedei em motéis. Aprendi minha lição. Quatro anos atrás, aluguei um Airbnb para celebrar as festividades de final de ano. Eu planejava visitar minha família na semana do Natal. Então escolhi um lugar a apenas alguns quilômetros de distância. Ao chegar, no dia 20 de dezembro, tudo estava conforme o esperado. A casa era bastante comum, situada em um bairro típico. De maneira geral, estava contente. Cheguei por volta das 18 horas e decidi não sair para encontrar ninguém até ter descansado bem. Passei a noite em casa assistindo TV e até trabalhei um pouco. Fui dormir antes das 22 horas e adormeci, mas acordei de madrugada com um ruído vindo do andar de baixo. Ainda sonolento e sem olhar o relógio, escutei uns estalos suaves contra a parede, vindos de algum lugar dentro da casa. Embora estivesse ouvindo, não fiquei alarmado, pensando que eram apenas ruídos da casa. Só fiquei acordado por 1 minuto antes de voltar a dormir e não lembro de ter acordado novamente naquela noite. Pela manhã, já tinha esquecido dos ruídos e não pensei mais neles, convencido de que era o ar-condicionado ou algo do tipo. Avisei minha família que tinha chegado à cidade e marcamos um jantar na casa deles. Fiquei relaxando no Airbnb durante a manhã e tarde até estar pronto para sair. Ao pegar minha bolsa e chaves e caminhar até a porta para sair, me deparei com um homem parado no meu alpendre. Fiquei chocado e fiquei parado olhando para ele por um instante antes de falar. "Posso ajudá-lo?" perguntei. Ele não tinha batido nem tocado a campainha, o que me fez pensar quanto tempo ele poderia ter ficado ali parado e por que estava ali. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça e saiu. Observei enquanto ele caminhava pela calçada e desaparecia. Não conseguia imaginar uma situação em que isso não fosse estranho e assustador. Por que ele estava no Airbnb? E por quanto tempo ficou ali parado sem bater? Tranquei bem o lugar e depois fui para a casa dos meus pais para o jantar em família. Relatei o ocorrido como uma história curiosa, e todos acharam tão assustador quanto eu. O jantar foi agradável e tivemos muitas conversas boas, colocando a vida em dia e tudo mais, mas não conseguia parar de pensar naquele homem e se minhas coisas no Airbnb seriam roubadas ou algo do tipo. Saí do jantar por volta das 21 horas e retornei ao Airbnb 15 minutos depois. Estacionei na garagem e fui até a porta da frente, observando por sinais de que alguém estivesse lá enquanto eu estava fora, mas não vi nada. Entrei, caminhei pelo corredor até a cozinha, coloquei minhas chaves e bolsa no balcão, mas então ouvi um estalo repentino. Era idêntico aos ruídos da noite anterior, mas agora que estava no andar de baixo, era muito mais alto e vinha claramente de um lado da casa. Caminhei devagar até o cômodo de onde vinha o som, mas então o estalo veio novamente de uma porta ao meu lado. Recuei, sentindo um pico de adrenalina, e depois de encarar a porta por alguns segundos, pude ouvir o som abafado de respiração pesada do outro lado.
Peguei minhas chaves e corri para o carro. Ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não queria ficar para descobrir sozinho. Liguei para o 911 e esperei eles chegarem. Quando chegaram, observei enquanto faziam uma busca por alguns minutos. Depois, me informaram algo terrível. A porta atrás da qual a pessoa estava era a porta da garagem, que mostrava sinais de tentativa de arrombamento. Sem que eu soubesse, havia uma porta lateral na garagem, que dava para fora e estava destrancada, deixada assim por quem tivesse estado lá antes de mim. Nunca tinha planejado usar a garagem, então nunca a verifiquei. Se o homem que vi no alpendre era a mesma pessoa na garagem, não sabemos, mas só de pensar que estava dormindo enquanto alguém tentava arrombar a casa abaixo de mim é assustador. Depois disso, decidi ficar em um hotel pelo resto da semana, mas ainda penso nessa situação, mesmo 4 anos depois. No último ano, meu colega de apartamento se mudou do lugar que dividíamos há 4 anos. Até aquele momento, tínhamos conseguido empregos melhores e estávamos ganhando mais dinheiro, e o apartamento não era muito bom, então era natural que um de nós acabasse procurando um lugar só seu. Depois que ele saiu, acabei tendo mais espaço e decidi ficar por mais 1 ou 2 anos. Isso aconteceu em dezembro, durante uma semana de intensas tempestades de neve, e meu emprego nos deu a opção de trabalhar de casa por alguns dias. Aceitei sem pensar 2 vezes. Transformei o quarto do meu ex-colega em escritório e passei o dia lá, mas em um momento, enquanto trabalhava, alguém bateu na porta de entrada. Saí do quarto para atender e encontrei um homem na entrada, usando um grosso casaco de inverno. Ele não parecia um funcionário ou entregador, apenas um homem normal. Abri a porta e o vento gelado com neve me atingiu. "Posso ajudar?" perguntei. Ele sorriu, se desculpou por me atrapalhar e contou sua história. Disse que seu carro tinha ficado preso na neve perto da minha casa e que ele estava sem celular. Perguntou se poderia usar o meu. Desconfiado, pedi um instante, fechei a porta e fui até o outro lado do apartamento para ver pela janela se a história dele fazia sentido. Realmente havia um SUV pequeno que parecia ter derrapado para o acostamento e ficado preso na neve. Confiante de que ele estava dizendo a verdade, peguei um casaco e calcei meus sapatos. Depois voltei para a entrada. Ainda com um pé atrás, fiquei na porta enquanto ele usava meu celular para ligar para o irmão, garantindo que, se tentasse levar meu telefone ou algo assim, eu poderia reagir. Depois de uma ligação rápida, ele me devolveu o celular e agradeceu antes de ir embora. Entrei e olhei pela janela, vendo o homem voltar para seu carro, achando que tudo estava resolvido. Voltei para o escritório e retomei o trabalho. Por volta das 19 horas, decidi que já era suficiente por aquele dia e relaxei pelo resto da noite. Lembrei-me do homem e do seu carro e fui checar. Para minha surpresa, o carro ainda estava lá e eu podia ver o homem se mexendo dentro. Já tinham se passado quase 3 horas, o que me fez pensar por que ele ainda estava lá. Talvez estivesse esperando o irmão sair do trabalho para buscá-lo. Não tinha certeza, então fui fazer o jantar e depois sentei para assistir TV. Fiquei acordado até cerca de 21 horas e 30 minutos. Subi para tomar banho e me preparar para dormir. Liguei o chuveiro e entrei. Mas minutos depois, ouvi uma batida forte e repentina na porta da frente. Era tão alta que fazia as paredes tremerem. E mesmo do outro lado do apartamento, eu ouvia que vinha da entrada. A batida era incessante e eu até ouvia alguém tentando forçar a maçaneta. Foi um surto tão repentino de caos que mal sabia o que fazer. Desliguei o chuveiro, me vesti rapidamente e, ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, tudo cessou. Ficou completamente silencioso.
só ouvindo o vento lá fora e sentindo um estranhamento crescente antes de descer lentamente as escadas até a porta. Não havia ninguém lá. Corri até a janela, notando que o carro ainda estava no lugar, mas o homem não estava mais dentro. Sem saber o que fazer a seguir, liguei para a polícia. Quando chegaram, notaram várias pegadas na neve, que logo foram cobertas pela tempestade. Anotaram a placa do carro e identificaram o dono pela foto, e pelo que pude ver, era o mesmo homem que eu tinha ajudado na entrada de casa. Nos dias seguintes, aguardaram que ele aparecesse, mas pelo que sei, ele nunca voltou. É inquietante pensar no que poderia ter acontecido naquela noite, logo ali na minha porta. Será que era o mesmo homem tentando desesperadamente entrar por algum motivo ou alguém com intenções mais sinistras? Muitos acham que era o homem fugindo de alguém e tentando conseguir ajuda, mas o que aconteceu depois ainda gera debates. Nada é realmente sabido sobre aquela noite, onde o homem está agora e do que ele estava fugindo. São apenas algumas perguntas em uma longa lista que provavelmente nunca terão respostas. Quero contar um caso que ocorreu comigo em 2009, quando trabalhava como entregador de pizza para uma rede conhecida. Me chamo Rolando, e naquele tempo eu estava no emprego há 3 anos. Naquele ano, eu tinha 19 anos. Estava economizando para a faculdade, trabalhava muito e fazia horas extras, já que precisava me dedicar mais por não ter muita disposição. Certa tarde, precisei fazer uma entrega em um endereço numa parte bastante abastada da cidade, habitada por pessoas ricas e prósperas. Estava animado, pensando na possível gorjeta. Ao chegar na residência, uma casa sofisticada de 2 andares numa região com muitos imóveis desocupados para locação, notei que parecia ser o único lar ocupado daquela rua, pois as demais casas estavam à venda. Toquei a campainha do portão automático que bloqueava a visão do quintal frontal. Um homem de cerca de 50 anos, usando uma bata de dormir luxuosa, com pouco cabelo nos lados da cabeça, pele clara e nariz afilado, veio ao meu encontro sorridente. Pegou a pizza e pediu para eu aguardar no quintal enquanto ele pegava o dinheiro e a gorjeta. Aceitei, pois era jovem e não via razão para desconfiar de alguém tão refinado e cortês. Entrei e ele fechou o portão. Expliquei que não queria deixar minha moto na rua e preferia esperar lá fora, mas ele me garantiu que a área era segura, monitorada por câmeras e que nada seria roubado. Antes de entrar em casa, ele me ofereceu uma bebida, mas recusei, dizendo que precisava retornar ao trabalho para evitar repreensões. Ele então foi buscar o dinheiro e me entregou fora onde eu esperava. Me deu uma boa gorjeta, agradeci e, ao me despedir, ele perguntou meu nome. Disse que me chamava Rolando e ele elogiou meu serviço. Agradeci novamente e parti de moto. Não vi nada de anormal naquela interação. Ele foi muito gentil, mas o medo começou depois, quando ele passou a ligar frequentemente para a pizzaria, sempre pedindo que fosse eu a entregar sua pizza. Inicialmente, meu chefe dizia que eu não estava, o que por vezes era verdade, pois estava em entregas. Quando eu estava na loja, meu chefe me avisava das ligações do homem, pedindo que eu fizesse a entrega, o que eu aceitava por causa das boas gorjetas. Quando o homem começou a pedir meus serviços quase diariamente, meu chefe ficou preocupado e me aconselhou a não ir mais àquela casa, temendo que o homem quisesse algo mais e algo ruim pudesse acontecer comigo. Eu achei que ele estava sendo exagerado, já que o homem me conhecia e apreciava a rapidez das entregas. Na noite que transformou minha vida, o homem ligou para o restaurante bem tarde, quase às 11 da noite, querendo fazer um pedido e insistindo que eu o atendesse. A pizzaria estava quase fechando, mas eu disse ao meu chefe que não havia problema, que faria a entrega rapidamente e voltaria antes do fechamento para deixar a moto.
Eu só pensava nas gorjetas daquele homem, pois cada vez mais me aproximava do meu objetivo de pagar a faculdade. Cheguei ao local como de costume, mas naquela noite a rua estava completamente escura, já que não havia outras casas ocupadas. A única iluminação vinha das luzes da casa do Senhor e dos fracos postes de luz pública. Toquei a campainha como sempre faço, mas ouvi o Senhor gritar de dentro: "Pode entrar, está aberto." Passei pelo portão lateral e fiquei no pátio segurando a pizza, esperando que ele aparecesse. Ele demorou e não veio. Então gritou de novo: "Deixa na sala de jantar. A comida pode ficar lá e o dinheiro com sua gorjeta está lá também. Estou no banho." Fiquei hesitante. Não era tão inocente assim. Meu instinto gritava para não entrar, mas ele insistiu novamente, dizendo que eu deveria entrar e deixar a comida porque estava esperando um convidado. Isso me deu um pouco mais de confiança e entrei na casa. Segui pelo corredor até a sala de jantar, que dava para ver da entrada, e vi o dinheiro. Coloquei a pizza lá, mas ao olhar ao redor notei que a sala estava vazia. Só havia uma TV pequena no chão. Parecia um lugar desabitado. E a cozinha estava cheia de pizzas estragadas que eu havia entregado anteriormente. Quando me virei para sair, o homem tentou me sufocar com um pano. Por sorte, eu era forte e alto o suficiente para me desvencilhar. Após lutar com ele, corri para minha moto e voltei direto para a pizzaria. Meu chefe, ao ouvir minha história, chamou a polícia imediatamente. Naquela noite, a polícia foi até a casa e encontrou o homem agindo normalmente. Ele recebeu os policiais com a mesma cordialidade de sempre. 2 dias depois, as notícias locais informaram que ele era um invasor naquela casa. Ele não era o proprietário, mas um intruso que havia entrado ilegalmente. O pior ainda estava por vir. No quintal, a polícia encontrou corpos reduzidos a ossos, presumivelmente dos verdadeiros proprietários da casa, que estava à venda, daí a falta de móveis. Foram assassinados por esse homem, que depois ocupou a casa, usando-a inclusive para práticas canibais. O homem confessou tudo. Disse que havia marcado um encontro com os proprietários, fingindo interesse em comprar o imóvel. No dia marcado para mostrar a casa, ele cometeu os assassinatos. Ele confessou ter comido a carne deles e enterrado os restos no grande jardim dos fundos. Sem vizinhos por perto, ninguém percebeu o odor. As vítimas não tinham filhos que pudessem sentir sua falta. Sua família mais próxima morava no exterior e eles estavam vendendo a casa para se mudar e juntar-se a eles. Foi um caso terrível na minha cidade e eu fiquei anos pensando no que poderia ter acontecido se ele tivesse conseguido me incapacitar com aquele pano. Provavelmente, eu não estaria aqui para contar isso e também teria sido uma vítima. Nunca confie completamente em ninguém, por mais simpático e gentil que pareça. As pessoas podem parecer bondosas por fora, mas ter uma mente horrível e distorcida por dentro.